Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado ao Diarle pela introdução, muito obrigado a todos os que se envolveram na organização dessa conversa, desse bate-papo, muito obrigado a todos pela presença, pela atenção, pela audiência tão qualificada de pessoas do sistema e pessoas de fora do sistema, de todo o nosso querido Brasil. E eu vou começar, pessoal, fazendo um convite aqui a todos nós, para que a gente possa acreditar profundamente que ainda existe poesia no nosso mecanismo, muitas vezes um pouco disfuncional, que nós nos coloquemos à disposição de apertar um botão de reiniciar e darmos todos juntos, enquanto sociedade, um grande salto de fé. Amigos e amigas, vamos conversar aqui um pouco sobre gente, acima de tudo, sobre liderança, também sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre o Sebrae, sobre o tempo pretérito, sobre o tempo futuro, sobre o tempo atual, que é, obviamente, a grande dádiva de Deus, o único tempo no qual conseguimos, de fato, atuar na plenitude. Não é por acaso que chamamos de presente. E abraçando este presente de estarmos aqui e agora, em um ambiente corporativo e extracorporativo de sociedade representativo dessa pluralidade brasileira e que nos une e que, obviamente, dentro do Sebrae tem um grande papel, que é o papel da liderança. A gente cuidar do nosso público-alvo, desse público-alvo que está aí fora, né? Então, a gente começa falando desse ato de liderar, nesse momento, conforme o Diarle falou, de desafios gigantescos para todos nós. E o ato de liderar, ele é igual a transformação e alinhamento de energia. E a excelência organizacional de qualquer organização se traduz por pessoas que juntas realizam mais e melhor. E esse ato de realizar maior e melhor junto, nele reside o papel fundamental da liderança. Para se tornar um bom líder, é imprescindível sermos bons liderados. Sim, porque todos nós somos líderes e liderados, ou líderes e seguidores a todo instante. E, meu povo, o mérito é o que importa, não a patente. Não se intimidem com patente, muito menos com quem se faz intimidar por meio da patente e não pelo mérito. Tem uma figura de liderança que em inglês se chama situational leadership. Seria uma liderança situacional, ou seja, como é o mérito que importa e não a patente que está por detrás do interlocutor, quem mais domina um determinado assunto, um tema, é quem deve nos guiar naquela jornada por meio daquele debate. Porque o time vencedor é aquele que atua melhor junto, com sincronia, trocando posições, em harmonia, competindo, cooperando, incentivando e oferecendo condições para a alta performance de todos que compõem o sistema. Como eu acredito que, regra geral, nós desejamos participar de algo que seja maior do que nós mesmos, eu entendo que um líder tem a obrigação de oferecer oportunidades de liderança para o maior número de pessoas possível. E, para mim, uma das melhores métricas da liderança, do exercício saudável dela, é se perguntar: quantos líderes foram gerados a partir das oportunidades que nós asseguramos aos nossos semelhantes? Bom, uma pessoa jamais pode ser. Então, pessoas em postos de comando que são centralizadoras na execução, autoritárias, isso é extremamente danoso para a geração de novos talentos. Por outro lado, líderes de fato procuram constantemente identificar talentos ainda a serem despertados, facultando, obviamente, esse despertar. Cria e fornece o líder de fato um senso de inclusão nas pessoas, esse de ser algo, de ser parte de algo maior, e um senso de identidade, ou seja, todas as pessoas possuem o seu próprio valor.
Porque todos nós temos um determinado valor, temos uma determinada competência, temos uma determinada expertise. Como Einstein afirmou, e eu concordo plenamente, todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela habilidade do peixe de subir uma árvore, ele vai viver toda a vida acreditando que é um estúpido, que não sabe fazer absolutamente nada. Então, a gente está passeando aqui um pouco nessa relação líder e liderado, líder e seguidor. Então, me parece oportuno especificar que tal relação acontece essencialmente em dois grandes grupos. Como eu defini na minha tese de mestrado sobre o assunto, nos Estados Unidos, existem esses dois grandes grupos, são uma interação face a face, essa que existe esse contato direto, agora muito mais virtual, antes ele era mais presencial, agora nós estamos nesse momento de mais virtual, e uma outra que é uma orientação remota, é quando não existe nenhum contato do liderado, do seguidor com a pessoa, é todo feito por meio de orientações remotas. Então, o título da minha tese foi uma análise do papel dos liderados na influência dos líderes. Ou seja, e como os seguidores podem promover uma nova geração de líderes de princípios e transformacionais. Atentem para o que eu falei, como os seguidores podem criar uma geração de líderes. Porque a minha tese tenta dar uma examinada no papel pouco estudado dos seguidores na relação e desenvolvimento de líderes transformacionais. Captaram? É meio que o inverso, mas é o inverso também, porque também é o líder formando o liderado, e por aí vai. Então, líder e liderado são dois lados de uma mesma moeda. São como que um e outro o mesmo, numa exageração proposital. Líderes são espelhos que refletem as imagens daqueles que representam. O nosso sonho é o estabelecimento de um ciclo virtuoso, onde seguidores inclusivos tendem a selecionar líderes inclusivos, e esses líderes inclusivos governam de forma inclusiva e também promovem a inclusão por meio do incentivo a novos líderes. E esses novos líderes, por sua vez, inspiram e são inspirados por os mesmos e os novos seguidores inclusivos. E aí continua a eleger pessoas inclusivas, e aí é um grande ciclo virtuoso. Eu me lembro, no dia da eleição de 2018, domingo, dia 28 de outubro, eu gravei um vídeo dando 2 conselhos ao presidente eleito. Na época, no momento da gravação, nós não sabíamos se nós tínhamos eleito o presidente Bolsonaro ou se nós tínhamos eleito a Fernando Haddad para ser o presidente do Brasil. E ali eu pedi 2 coisas ao presidente eleito, sem saber ainda quem seria o presidente. Primeiro, que ele respondesse a seguinte pergunta: qual a característica do seu ex-adversário, eu fiz questão de enfatizar o ex-adversário, que o senhor presidente eleito mais admira? Ao fazer isso, um candidato ou um ex-adversário reconhece o mérito no seu, como eu falei, o ex-oponente, mas ele também, acima de tudo, ele está reconhecendo o mérito e a percepção e acolhendo de todos os irmãos brasileiros e brasileiras que votaram no outro candidato. E a segunda coisa foi, não uma pergunta, mas sim um conselho, que era de que aquele presidente eleito, que não sabíamos quem era, repito, não protegesse o Oré ou que governasse para todos os brasileiros, porque o Tupi-Guarani é uma língua que dos índios que estavam no Brasil quando descobrimos em 1500, Tupi-Guarani, ele tem 2 pronomes pessoais da primeira pessoa do plural. O Oré, que é um nós mais restritivo, e o Iandé, que é um nós que aglutina todo o universo. Então eu falei, não proteja o Oré às custas do Iandé e governe para todo o país. E também pedi no mesmo vídeo
aí não me referindo ao presidente eleito, mas a todos nós, que nós dessemos uma chance ao presidente eleito, porque um momento muito, obviamente, complexo, assim como vivemos hoje, e o presidente eleito merecia ali uma chance, obviamente, de todos nós, de poder fazer um governo que tivesse a condição de entregar o que todos nós brasileiros efetivamente queremos. Foi um momento particularmente muito difícil para mim. Eu tinha perdido meu pai há 2 dias, estava rouco, praticamente sem voz, mas era um momento de Brasil e que a gente tinha que superar as nossas dificuldades pessoais, porque era um momento muito importante para o nosso país. Até vou pedir aí, Jarly, para você, por favor, disponibilizar esse vídeo, caso alguém tenha interesse, depois pode assistir. E ali eu falava de um renascimento nosso enquanto nação, pessoal. Mas daqui a pouco a gente aprofunda essa vertente de nação. Antes, eu quero focar no nosso poder de transformação a partir do indivíduo, que foi o que eu falei ali do ponto nosso, para a gente dar uma chance e a gente se assumir cada vez mais, como todos e cada um de nós, como agentes de mudança. Porque, vejam bem, nós somos os coautores e os coatores. Nós somos os co-arquitetos, os co-engenheiros e os co-construtores das nossas próprias vidas. Eu falo co porque, obviamente, existe uma série de outros fatores que atuam sobre as nossas vidas, que não necessariamente a gente. Contudo, nós somos, sim, os fatores preponderantemente decisivos, né, do êxito que a gente atribui à nossa caminhada terrestre. Cada um de nós atribuímos êxitos diferentes. E nesse tocante, tem uma palavra em inglês que chama-se struggle, que pode ser definida de várias maneiras. Eu prefiro dizer que a determinação, essa força de trabalho, essa persistência, que ela aparece 2 vezes, né? Primeiro, nos estudos da Georgetown, que qualquer pessoa que é exitosa em qualquer atividade do mundo, essa é a única palavra que aparece sempre, o struggle, essa determinação. E existe uma outra equaçãozinha que eu gosto muito, que é o talento mais a determinação geram habilidade, e essa habilidade mais a determinação gera uma entrega, uma realização, uma conquista. Então, como vocês podem ver nessa equaçãozinha, a determinação e o struggle aparece 2 vezes, né? Conta 2 vezes. Mas, assim, eu queria saber, não dá para a gente interagir, mas respondam para si mesmos. Quem aqui é familiarizado com o verbo engendrar? Um verbo muito pouco usado. Bom, literalmente, o engendrar significa dar existência a, formar, gerar, surgir aparentemente do nada, produzir. Para além do literal, essencialmente, o verbo engendrar tem em si reunidos os significados do imaginar, do pensar e do fazer / realizar, que normalmente são tratados de maneira separada. Quantas vezes vocês mesmos já não me viram falar que não é apenas a concepção, muito mais do que a concepção é a implementação. Vamos lá. Então, o verbo engendrar, ele tende a nos revelar não existir abismo entre as atividades do conhecimento, da invenção, da produção. É o conhecer a obra, é saber produzi-la, é saber entregá-la. Mas então, por que eu falo tanto da implementação, não é verdade? Não seria aí uma contradição? Eu estou eu mesmo me contradizendo? Bom, contradições, quem não as temos, não é verdade? Mas nesse caso, não é exatamente isso. Engendrar, nós temos que praticar outros que são poucos difundidos, que é um verbo perfazer e o verbo repentir. Entre o fazer, que é muito comum entre a gente, e o fazer, há grandes intervalos. O prefixo per, ele significa intensidade e aperfeiçoamento, denotando ali o verbo fazer, dar o primeiro passo, pôr em obra, fabricar. O perfazer, ele significa completar, acabar de fazer, consumar, dar conclusão, tornar completo. E o repentir
é um verbo que vem do latim, repens, repentinos. O ímpeto que se liga fundamentalmente a imprevisto, pessoal. Inesperado. Lembrem-se de outra fala constante minha, de que é mais importante a direção, o rumo, do que a velocidade. Então, voltando ao repentir, é contar com os acasos, é considerar os erros, os acertos e aproveitá-los, se apropriar deles na construção e principalmente na reconstrução dos projetos, das iniciativas. As ações devem ser consertadas no durante, isto é, ao longo do próprio processo. E aí, lembra de novo o nosso Antônio Machado, que muitas vezes eu menciono, caminhantes, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar, porque o trajeto, pessoal, é algo que devemos observar e considerar com extremo carinho. É de fundamento que todos nós estejamos cientes que, seja qual for os desafios que a gente colocar nas nossas vidas, nós vamos falar já sobre isso, nós devemos estar cientes que estaremos percorrendo um trajeto, e nele se encontram essas incertezas e essas complexidades do engendrar, onde a realidade se faz presente de forma surpreendente, a todo instante. Nós não podemos atrofiar o trajeto de nada em nossas vidas, atropelar os passos necessários. Tudo tem o seu tempo para que a gente possa atingir as respectivas entregas. A gente não pode atrofiar ao ponto de imaginar que o trajeto é inútil, dando a ilusão de ser possível realizar qualquer projeto sem percorrer o trajeto, sem fazer o caminhar, dando a ideia de que isso seria um estorvo e um fardo. Não, o trajeto deve ser algo prazeroso, assim como a alegria e o estado de felicidade são infinitamente mais uma forma de se navegar do que um porto de chegada. Nós temos muito a entregar ao nosso país, meu povo, nossa nação, muito que entregar ao Sebrae também, muito que entregar ao nosso público-alvo, esses 18,3 milhões de heróis e heroínas que empreendem nas paragens nacionais, apesar de todas as dificuldades. Por isso criamos dentro do Sebrae a cultura do amar, que eu não vou elaborar muito nela, mas vocês também conhecem bem. Fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade e, obviamente, focando em resultados e com muito respeito para o nosso público-alvo. Alegria, meritocracia, austeridade, resultados e respeito. Essa obrigação que todos nós temos, porque somos, cada um ao nosso modo e à nossa intensidade, privilegiados na vida com relação aos uma grande maioria dos nossos semelhantes, essa obrigação de dar, de receber e de devolver, aprendendo e ensinando a todo instante. E tanto com relação ao nosso país, como ao Sebrae, como todas as outras frentes da nossa atuação na vida, que, regra geral, são ambientes e situações de alta complexidade e incerteza. Existem tanto aspectos que são dificultadores desse trajeto, como aspectos que são facilitadores do nosso desempenho ao longo desse trajeto. Alguns dos aspectos dificultadores, começar por eles, são negação de erros e falha. Isso tudo tem a ver com a gente, hein? Estamos falando, acima de tudo, e permeando tudo de gente. Negar nossos erros, nossas falhas. É um caos. Uma imagem agigantada ou apequenada de nós mesmos, né? Como dizia um poeta brasileiro que eu adoro, né? Por mais esforço que eu tenha feito ao longo da minha vida para ser mais ou menos do que eu realmente era, jamais consegui, se não ser eu mesmo. Carlos Drummond de Andrade. Então não vamos nos apequenar, não vamos nos agigantar. Vamos ser seres humanos com nossos defeitos, reconhecendo. Nada de hipercontrole, é um outro fator que dificulta. Manipulação de imagens, modelos idealizados, né? Não pode sair daquilo, tem que ser exatamente como ali a gente planejou. O imediatismo é outro problema, dificulta muito. Relações de cumplicidade numa organização, aquela panelinha, olha, vem cá, deixa eu te dizer como é que as coisas funcionam aqui, e aí fica ali, restrito aqui, eu
eu te acoberto, você me acoberta e por aí vai. Isso é muito negativo. E, por outro lado, nós temos aspectos que são facilitadores, né? O humor é um deles, né? Por isso que a gente tem alegria lá no mar, né? Atitude lúdica, a adaptação, essa flexibilidade para se adaptar conforme vão surgindo as necessidades ao longo do caminhar, se antecipar no que é possível, inovar, ser proativo, ter uma mentalidade alargada, um nível de consciência mais elevado, ter o que eu chamo de atividade negativa, que é a gente se colocar numa possibilidade de estarmos errados nas nossas certezas, porque aquela pessoa que não considera a possibilidade dele estar equivocado na hora que ele vai tomar uma decisão, tem um potencial destrutivo gigantesco, porque a pessoa se acha dona da razão e não se considera a possibilidade de estar equivocado. Então, uma mentalidade alargada, se colocar na atividade negativa, possibilidade de estar errado é fundamental. Percepção dos ínfimos, né? Identificar os atos falhos, tanto os que foram efetivamente feitos, como aqueles que foram contidos, né, no último instante. Perceber os ínfimos é muito fundamental. O autoconhecimento, meu povo, o autoconhecimento facilita tudo. O olhar para si próprio é vital. Alguns elementos presentes em testes psicológicos, eu entendo que a gente deve olhar um pouco melhor para eles e tentar compreendê-los, porque eles nos ajudam a entender o nosso mindset, o nosso modelo mental. E assim, por consequência, como é o nosso modelo mental que molda as nossas atitudes, a gente entender as nossas atitudes. Então, alguns desses níveis, né, como, por exemplo, o nosso índice de convencionalismo, né, essa questão de seguir padrões previamente definidos, o nosso índice de submissão, né, aquela pessoa, não, nem ligo mais para isso não, porque isso é assim mesmo, né, tem aquela expressão popular que é liga-se o, que eu não posso falar, né, então ligar o, né, tá nem aí. Agressividade, né, uma hostilidade exuberante e descabida, né, a intercepção, um predomínio da perspectiva imaginativa, das fantasias, um narcisismo, onde somos apaixonados pela pessoa que nós idealizamos ser. A gente não é nem apaixonado por nós mesmos, é pior ainda, é ser apaixonado por quem a gente idealiza ser. Ou seja, não há uma apropriação das nossas próprias experiências. O índice de superstição, né, aquela ideia firme de destino, sobre o qual nós não podemos atuar, né, isso gera um enorme nível de conformismo, né, já que a gente entende que há algo maior que está regindo a nossa vida. O nosso índice de estereotipia, ou seja, ao invés de entender as especificidades inerentes a cada indivíduo, a ter o que eu gosto de chamar de pós-conceitos, ao invés de ter pós-conceitos, não. Tem preconceito em fartura. E adora uma generalização, né? Tipo generalizações absurdas, como mulher não sabe dirigir, que obviamente é uma falácia sem tamanho, mas são modelos mentais de estereotipias. Há tanto homens que não sabem dirigir, como há mulheres que não têm habilidade. Mas isso faz parte da estereotipia. Então, assim, poder e fortaleza, outro aspecto, vive na lógica, ou na, vamos dizer assim, não lógica do querer é poder, força de vontade é tudo, vou até o fim, independentemente de qualquer dificuldade, não tenho essa fraqueza, eu passo por cima. Desde quando? Alto índice de poder e fortaleza é preocupante também, né? Sabe aquela pessoa que morre na coerência, desconsidera o trajeto, os fatos que surgem ao longo do caminho. Eu penso assim desde 1970, nunca mudei, olha como eu sou super coerente. Quando o ideal é sermos consistentes, e consistentes com a realidade. Ela vai mudando e nós vamos aprendendo, nós vamos nos apropriando dessa nova realidade e nos adaptando a ela, né? Eruditamente, né, nós temos Charles Darwin e popularmente nós temos Raul Seixas, com todos dois, obviamente guardando as proporções, com mensagem semelhante, não é verdade? Raul Seixas com eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O nosso índice de projetividade,
Pessoal, o ato de projetar os nossos impulsos reprimidos nos outros, e nos outros também, obviamente, né, dentro da projetividade, deve cair a responsabilidade, ou melhor ainda, a culpa pelos nossos próprios erros. Que coisa, né? Os quais, esses erros, né, nós nunca nos apropriamos deles, né? E aí, como a gente não se apropria, como a gente não reconhece, a gente só nega, a gente nunca aprende com eles. E aí a gente não pode aperfeiçoar a nossa caminhada a partir desses erros e falhas. Bom, e por falar em culpa, em erro, e repito, a gente está falando acima de tudo de gente. Eu quero destacar, quando a gente fala desse culpa e desse erro, que temos essencialmente duas posturas diante deles. O ato de atrição e o ato de contrição. O ato de atrição é a atitude, vamos dizer assim, da pessoa mais astuta, ou falsa, ou não verdadeira, e ele é motivado, muitas vezes, pelo ódio, pelo medo de um futuro sombrio. O faz sem um pingo de sinceridade. Já o ato de contrição é a atitude espontânea e sincera, que vem do coração e é inspirada pelo amor e pela visão de recuperação do porvir. Ou seja, nós acreditamos que temos condição de construir um futuro melhor. E o ato de atrição e o ato de contrição nos remonta à religião. Bom, eu vejo 3 pilares da religião: as escrituras, a fé e a caridade. Eu tenho destacado, estava falando isso semana passada, que a gente deve tentar promover um alinhamento perfeito, uma plena harmonia entre o nosso sentimento, a nossa palavra, o nosso pensamento e as nossas atitudes. E, de certa maneira, esses pilares que eu falei da religião se encaixam aqui, né? Porque o sentimento é um pouco da nossa fé. A palavra e o pensamento, né? Eles são gerados, o pensamento, com o conhecimento advindo das Escrituras. E a atitude tem a ver com a caridade, com as nossas ações. E, obviamente, a religião, cada um de nós escolhemos a que nos traz mais conforto. Ela, de certo modo, independente das especificidades e das peculiaridades, das particularidades, de um modo geral, ela sempre nos lembra que esta vida não é permanente. Então, meu povo, temos que cuidar do nosso legado. Qual a contribuição que cada um de nós daremos, considerando sempre as nossas realidades, as nossas limitações? Qual a contribuição que cada um de nós daremos para que, ao deixarmos esta convivência terrestre, ela possa estar um pouquinho melhor do que quando nós chegamos? Ao final do meu mestrado, existiam umas coisas, uma ação que eles pediam para a gente fazer, que eles chamavam de PLAP, PLAP, né, que era o Personal Leadership Action Plan. Bom, mais do que, vamos dizer assim, um planejamento estratégico que fica caduco rapidamente, né, a gente está falando agora nas empresas, né, do modelo de negócios, mas a gente tem a tendência de fazer nas empresas, nas organizações, em outras frentes também, algo como isso, cada um chamando de uma maneira, mas em nossas vidas. Quem já fez o planejamento, ou o modelo do negócio da sua vida? Quem já respondeu a pergunta de como imagina que estará daqui a 10 anos? Dificuldade de entender aquela relação de propósito, visão, missão e valor. Tem vamos dizer assim, uma sentença, uma frasezinha que eu acho que ajuda, né? Quais são as premissas que nortearão? E aí eu tô começando pelos valores, ok? O que é que são os valores? Os valores são as premissas que nortearão a nossa conduta cotidiana para que possamos cumprir a nossa, aí você coloca qual é a sua missão, objetivando vir a ser
aí a gente coloca qual é a nossa visão e assim atingirmos o nosso, e aí se encerra essa frase com o propósito. E aí você tem os valores, a missão, a visão e o propósito. Então, pergunto de novo, como é que a gente está se vendo daqui a 10 anos? Pensem um pouco nisso. Eu me questiono bem sobre isso. 5, 10, 15, 20. E eu acredito que o meu maior desejo é formar líderes e seguidores mais conscientes. Contribuir nessa formação, colaborar nessa formação cada vez mais abrangente para o Brasil. Líderes e seguidores mais conscientes de si e de seus próprios papéis como agentes de mudança. Agora, como o nosso Renato Russo nos ensinou, eu tenho consciência de que eu sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Embora ciente disso, eu quero, de modo simples e humilde, encorajar cada um de nós aqui a fazermos o melhor que nós efetivamente possamos fazer, de verdade. Em qualquer que seja a frente de cunho coletivo, vamos dizer assim, que mais nos motive. Afinal, encerrada a trajetória terrestre, seria incrivelmente gratificante um sentimento de que a gente não ignorou nada, de que a gente não poderia ter feito nada melhor do que o que a gente efetivamente fez. Em contraste, não ter tentado é possivelmente o pior sentimento que alguém pode experimentar ao final dessa trajetória terrestre. Vamos olhar para o horizonte e considerar as dimensões das expectativas que temos sobre nós mesmos. Vamos ver, tentar pelo menos, como conseguimos corresponder a essas expectativas que nós temos de nós mesmos durante a nossa vida e pensar no legado de exemplos que nós deixaremos aqui quando partirmos. Eu cheguei, dentro desse contexto da contribuição para a formação de líderes, a desenvolver disciplinas de um grande programa de formação de líderes antes de entrar no Sebrae. Um grande programa de formação de líderes para o Brasil. Talvez ao sair do Sebrae, nosso mandato acaba em dezembro de 2022, se Deus nos abençoar, estaremos todos juntos lá até o dia 31 de dezembro de 2022, talvez ao deixar o Sebrae seja o momento em que eu finalmente venha a perfazer essa ação no ano de 2023. Mas eu escolhi inclusive o nome, e vou dividir aqui agora de maneira exclusiva pela primeira vez com todos vocês. Até então era uma coisa muito particular. Mas o nome seria o seguinte: o líder regenerador. E aí teriam 3 frentes: nos negócios, na política e na vida pessoal. E um subtema: aprendendo a aprender e desaprender para um constante regenerar. Bom, então essa é a ideia que eu tenho do nome e do subtema. E sobre as disciplinas, cada um dos 3, teriam as suas específicas temáticas e também teriam algo em comum, como os 2 primeiros módulos, que o primeiro seria premissas para um melhor compreender o conteúdo, e depois, ato contínuo, alguns princípios para uma vida feliz e verdadeira. Esses estariam presentes nos 3. E aí, depois disso, as temáticas específicas, ou seja, perfis de liderança, onde eu me situo, inovando em inovação, estratégia, comunicação, poder e influência, negociação, aperfeiçoando a cultura organizacional, gerenciando decisões, liderando times, planejando e executando, enfim, e por aí vai. Mas meu povo, deixando essa divagação assim um pouco de lado, nós precisamos empoderar os nossos jovens. Eu tenho 2 filhos jovens, um de 16 e um de 17. O de 16 chama Kaique e o 17 chama Iago. Nós precisamos empoderar os nossos jovens muito além
do que a abordagem tradicional tem tentado, do que esse atual sistema educacional estabelecido tem tentado. E eu destaco 3 focos adicionais a serem desenvolvidos nesse aprendizado mais lato sensu para os nossos jovens. Primeiro seria uma formação psicológica interior, e a gente falou muito disso aqui ao longo, né, de todos os pontos que a gente passeou, né? Falamos bastante disso, o autoconhecimento, a autoconfiança, desenvoltura, adaptabilidade, comprometimento, companheirismo, resiliência, consciência, né? Por aí vai. Segundo, valores e princípios morais. Valores e princípios morais, a gente não tem escutado falar sobre isso, a gente precisa disseminar cada vez mais. E o terceiro, civismo. Não é cinismo. Cinismo tem muito. Eu estou falando de civismo, os aspectos organizadores básicos da vida em sociedade e a dedicação ao interesse público. As ações cívicas devem ser estimuladas. Vocês com certeza lembram, quem não lembra, mas já teve ciência, se deparou em janeiro de 1961, ao tomar posse, né? O presidente Kennedy simbolizou muito o que eu estou falando aqui, esse sentimento do civismo com a sua famosíssima frase, né? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você, o que eu, o que cada um de nós podemos fazer para o nosso país. Ali, o presidente Kennedy estava incentivando cada americano a contribuir de alguma forma para o bem público e gerando a reflexão sobre como essas ações cívicas podem ser aplicadas no contexto de nossas próprias vidas. Nós temos a obrigação de disseminar tais conceitos, esses 3 que eu mencionei, a força psicológica interior, os valores e princípios morais e, obviamente, o civismo, né? Disseminar esses conceitos nos nossos jovens, onde, de acordo com a hierarquia das motivações, dos desejos de cada um, que essa hierarquia das motivações e dos desejos atua e deve atuar em consonância com a hierarquia das necessidades nossas, da famosa, como se diz por aí, precisão, porque quando não há tal consonância, o que é que acontece? Obviamente, a necessidade vai prevalecer sobre o desejo, obviamente. Mas, fazendo tudo isso, a gente está dando início a uma nova geração, bem melhor do que a nossa, e que a gente tem a obrigação de fazer. Um parênteses aí, com a gente falando agora disso, eu me lembrei de Abraham Maslow, né? Sua teoria da motivação humana, ali de 1954, sintetizada na sua famosa pirâmide, né? E ali definia a hierarquia das necessidades, né? A pirâmide de Maslow, né? As 5 categorias originais, né? Vocês sabem que, inclusive, foi ampliada agora, né? Então, você tem ali na base a parte fisiológica, né? Depois segurança, depois amor e relacionamento, depois a estima, e no topo, tem a ver com tudo isso também que a gente está conversando, que é a realização pessoal, né? E aí agora, inclusive, né, foi ampliada e agora na base possui 2 novas necessidades vitais. Para quem ainda não teve ciência delas, elas são Wi-Fi e bateria. Agora está ali na base da pirâmide de Maslow. Mas deixando as brincadeiras de lado, sobre a hierarquia das motivações, dos desejos e da carreira profissional. Alguns podem ser considerados meio que atemporais, outros são mais circunstanciais. Mas, enfim, alguns deles são fazer o bem, né? Impactar a sociedade, se sair bem, ou seja, se sobressair economicamente é outro, ter um estilo de vida, se assegurar um estilo de vida sustentável, ou seja, obter uma segurança financeira. São aqui as motivações que cada um de nós temos na sua medida, né? Impulsionar a mudança,
né? Ter poder e influência, né? Ser apreciado pelos colegas, né? E ter colegas apreciáveis, né? Enfim, obter o preparo intelectual. Então, cada um de nós temos, né, uma determinada motivação, né? Mas, assim, agora, após a gente ter visitado, né, tudo isso que a gente visitou, o trajeto, o perfazer, o potencial, sermos agentes de mudança, né, o que existe dentro de cada um de nós, termos passeado na relação líder-liderado, líder e seguidor, vamos tentar amarrar tudo isso com o nosso desafio de nação. Eu acredito que é a nossa obrigação de geração abraçar o pensamento de longo prazo como uma pedra assim angular, né? Não é difícil a gente reconhecer que a gente poderia ter feito mais e melhor, né? A gente deve reconhecer tudo que a gente fez, todas as conquistas que conseguimos, sermos gratos, acima de tudo, por Deus, pela oportunidade que tivemos, e, ao mesmo tempo, a gente querer fazer mais, porque a gente quer deixar mais, a gente quer efetivamente contribuir mais. Então, a gente tem que criar, dentro todo desse contexto, que a gente está falando, uma geração inteira de autolíderes, de pessoas com posturas exemplares, né? Para isso, a nossa consciência deve ser a nossa maior bússola moral e o nosso melhor modelo a ser seguido, né? De modo que nós não apenas venhamos a admirar aqueles que simbolizam ética, moralidade, boas práticas, mas também que nós próprios sejamos o símbolo disso tudo, né? Que cada seguidor, que cada liderado tem que ser ele mesmo, cada um de nós, a personificação do líder exemplar que a gente gostaria de ser. Essa é a geração maravilhosa de autolíderes que eu estou me referindo. Esse conceito não é apenas simples, mas deveria ser meio que obrigatório. Em outras palavras, a gente deve assumir a responsabilidade por quem nós somos, pelo que fazemos, por nossas decisões, por nossos destinos, por nossas vidas. Essa pedra fundamental, ela se faz imprescindível para o nosso renascimento enquanto nação que eu referi lá atrás. O nosso desafio de nação é gigantesco e, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Me parece que nós poderíamos ter sido bem mais, muito mais, incomensuravelmente mais, muito mais bem-sucedidos nessa tarefa. Mas, como eu falei, somos gratos a Deus por tudo que nós fizemos. E agora é a hora de tentarmos novas abordagens. Vamos pegar só uma comparação aqui. Brasil e Estados Unidos. É óbvio a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Tem o mesmo sistema de governo, né? Que pode ser presidencialista ou parlamentarista, ambos são presidencialistas. Tem a mesma forma de governo, que pode ser monarquia ou república, ambos são república. Tem o mesmo regime de governo, que pode ser ditatorial ou democrático, ambos são uma democracia, né? O Brasil teve a sua independência em 1822, os Estados Unidos em 1776. Então, portanto, você tem aí menos de 50 anos de diferença, o que do ponto de vista histórico não representa nada, né? Mas a gente tinha lá, a gente teve aqui uma metrópole, né, explorando a colônia, e lá você teve 13 colônias que se uniram para formar efetivamente um país e uma nação. Aqui nós temos em torno de 210 milhões de habitantes, lá tem em torno de 330. Contudo, vamos ver agora quais foram os resultados e o que esses países conseguiram fazer e distribuir de riqueza para a sua população. O nosso PIB do ano passado, 7,4 trilhões de reais, o que equivale a 1,42 trilhão de dólares. Lá, PIB americano, 20,8 trilhões de dólares. Ou seja, o PIB americano é em torno de 15 vezes o PIB brasileiro. Isso significa dizer que nós levaríamos em torno de 15 anos, tá? Vocês podem dizer, mas Eduardo, isso é só economia, isso é só país, isso é PIB, na prática isso não nos afeta em absolutamente nada na nossa vida, no nosso dia a dia cotidiano. Será que essa diferença, essa discrepância se reflete no bolso de todos nós e principalmente dos nossos irmãos e das nossas irmãs mais vulneráveis? Vejamos agora o exemplo do auxílio emergencial.
Aqui no Brasil, essa rodada atual, até R$ 375. É isso que nós estamos, enquanto nação, contribuindo para os nossos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda, principalmente nesse momento, mais ainda. R$ 375. Lá nos Estados Unidos, $1.400, o que seria em torno de R$ 8.000. Só esse auxílio, essa rodada lá, é maior do que todo o nosso PIB. Então, a gente tem que entender que a gente não está fazendo legal. A gente tem que entender que a gente está fazendo mais. O Einstein definiu insanidade, vocês sabem melhor do que eu disso. Perfeita definição. Insanidade é você ficar fazendo as coisas do mesmo jeito o tempo inteiro, repetidamente, esperar resultados diferentes. Então, como nós não queremos ser insanos, a gente tem que buscar novas abordagens, que eu falei que a gente deve tentar. E eu dei uma viajada nesse aspecto, no livro que eu publiquei, no que eu chamei assim de uma proposta utópica viável, uma reflexão e uma mensagem. Aqui não vai dar tempo da gente falar detalhadamente sobre isso, mas a gente seria basicamente um plano de 20 anos que poderia ser aplicado nos Estados Unidos, mas obviamente o meu olhar é para o Brasil ou qualquer nação democrática no mundo, mas sempre, por mais que eu tenha pincelado para lá, o meu olhar é sempre aqui, em que a gente dividiria esses 20 anos numa administração que tivesse cada qual 5 anos no governo federal e no poder executivo. E a gente faria um grande entendimento do que é que esses 210 milhões de brasileiros querem. Um grande grupo de ações, a gente teria aqui essas iniciativas, essas metas que seriam universalmente compartilhadas. Ou seja, ao longo dos 20 anos, não haveria solução de continuidade nessas iniciativas. Depois, a gente teria ali as metas, as ações específicas de grupo, ou seja, lembra que eu falei que a gente dividiria em 4 grupos, cada um com mandato de 5 anos. Cada grupo teria a condição de desenvolver mais ou menos, dar uma prioridade maior ou menor naquelas metas, porque elas não eram universalmente compartilhadas, elas eram específicas de cada grupo. Um terceiro agrupamento, que seriam as políticas proibidas, ou seja, algo que todo mundo concorda que ninguém deve fazer, como, por exemplo, não cuidar da pessoa humana, ou destratar um semelhante. Então, essas políticas seriam proibidas. E aí a gente teria um quarto elemento, que é o que eu chamo das novas ideias. Por quê? Porque, obviamente, a gente vai caminhando, vão surgindo novas ideias, obviamente, a gente já falou sobre isso ao longo do caminho, novas visões, e aí vão surgindo ideias, e ao momento que as novas ideias surgem, a gente imediatamente aglutina metas específicas de grupo, ou universalmente compartilhadas, ou políticas proibidas, são logo segmentadas. E aí a gente teria, dentro dessa proposta utópica, mais viável, aliás, Saramago, né, já falava das utopias viáveis, né, a gente teria isso aí dividido, essa administração, em 5 anos, mas o país estaria aglutinado em 4 grandes forças, porque a gente tem condição de se sentir contemplado em 4 grandes forças dentro do nosso país. Você pode perguntar, por que dividir em 4? Por que não em 5? Por que não em 6? Bom, vamos aqui viajar aqui um pouco mais, ok? Eu não sei como é que a gente está aí de tempo, Diarle. A gente pode passar, Diarle? A gente pode passar, Diarle? Ou vai cair a conexão? Não vai cair não, diretor. Pode ficar à vontade. Beleza. Então a gente deixa todo mundo à vontade, tá certo? Quem tiver que sair, sai. Quem puder continuar, a gente gostaria de continuar. Para a gente poder acabar aqui, pelo menos, esse raciocínio, né? Obrigado. Perfeito. Então, assim, aí eu estava colocando, por que dividir em 4 grupos? Né? Bom, aí eu também dei uma navegada, ok? Fui identificar 4 fatores por que dividir em 4 grupos, para que toda a sociedade brasileira tivesse se sentindo contemplada. Aspecto 1, foi no 4º dia que Deus criou o Sol e a Lua. O Sol é a nossa fonte primária de luz.
e a lua reflete o brilho do sol. E essa harmonia entre um e outro, eu acho inspiradora, porque como irmãos, nós devemos abraçar a ideia de sermos sóis e luas um para o outro, tanto servindo como fontes de iluminação para os outros, quanto recebendo a iluminação de outros. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, existem 4 virtudes cardeais. Todas as nossas decisões devem vir da nossa essência, de dentro de nós. Lembra, a gente está falando sempre de gente. E a gente, tudo começa e se encerra nas pessoas. Então, à medida que nós nos voltamos para dentro, esse quarteto de virtudes cardeais sempre nos guia. A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza / coragem. Terceiro aspecto. Existem 4 direções cardeais. Então, as virtudes cardeais nos guiam a nós individualmente. Já as direções cardeais estão aí fora. É dita pela Rosa dos Ventos. São 4 também. Quando nós vamos caminhar pelo mundo, é essa Rosa dos Ventos que nos guia. Com base nessas 4 direções cardeais. Obviamente, norte, sul, leste e oeste. Todos os outros caminhos são derivados desses 4. E, por último, e por 4, obviamente, existem os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas não se assustem com o Apocalipse. Vamos já explicar por que a gente está falando de Apocalipse. É uma outra percepção. Não é a tradicional. Certo? Lembre-se, não é a tradicional. Não é a estereotipia. Falamos do alto índice de estereotipia. Não vamos com preconceito. Vamos ter o pós-conceito. Vamos lá. 4 cavaleiros do Apocalipse. Conquista, guerra, fome, morte. Bom, esses 4 motivos representam aí, respectivamente, o início da criação e a forma ideal de interagir, Sol e Lua, as virtudes internas que orientam nossas decisões, os caminhos externos que percorremos ao longo da nossa jornada terrestre e o Apocalipse como um novo renascimento. Lembra que a gente estava falando de renascimento enquanto nação. O Apocalipse, a palavra Apocalipse, deriva, ela vem do grego antigo e significa literalmente, abre aspas, uma descoberta. Apocalipse, na visão original do grego, significa, abre aspas, uma revelação. Significa, abre aspas, levantar o véu para se obter um grande conhecimento. Não se trata necessária e exclusivamente do dia do juízo final, da guerra, de morte. Se trata de iluminação, de estado de espírito, do olhar via os corações coletivos e vermos e nos apropriarmos da verdade. Se trata de livre-arbítrio, se trata de opção. Vocês, naturalmente, conhecem aquela parábola da mulher que, após o casamento, o marido se deparou com ela à noite, muito, muito complicada de se conviver, uma quantidade enorme de aspectos não positivos, e durante o dia, a coisa mais maravilhosa do mundo em todos os aspectos. E aí a mulher disse para ele, né? Aí estamos falando de opção. A esposa falou, olha, você pode optar. Eu posso ser maravilhosa durante o dia e ser tudo de não boa noite, ou ao contrário. Você, meu marido, vai me dizer o que é que você prefere. Aí o marido falou, né, para ela, né, que ela se sentisse completamente à vontade de optar. E aí, por ele ter conferido essa possibilidade, ela falou, já que eu posso optar, e a gente está falando de opção e livre-arbítrio, eu vou optar por ser tudo de positivo ao longo da vida inteira, tanto durante o dia como durante a noite. Então, o Apocalipse que a gente está falando aqui é esse somatório de Sol e da Lua, das 4 virtudes cardeais internas, das 4 direções maiores no nosso caminhar terrestre, com o levantar do véu, o abraçar das novas descobertas, calcadas na realidade, calcadas na verdade, não em um futuro incerto e não sabido, quilômetros-luz distantes de nós, não, mas aqui e agora, ao alcance, pessoal, das nossas próprias mãos,
E para encerrar, nós já falamos aqui do senso de identidade, as pessoas perceberem que todos têm valor, né? O senso de inclusão, de nós sermos parte de algo maior. E eu quero encerrar falando de 3 sensos. O senso de urgência, o senso de pertencimento e o senso de propósito. O senso de urgência é um dos caras que certamente um dos caras que mais revolucionou, um deles, está lá no topo, mais revolucionou o nosso modo de vida, Steve Jobs. Ele, quando estava ali prestes a morrer, né, ele tanto aprendeu como ele nos ensinou 2 belas lições adicionais. Ele afirmou, ele perguntou e afirmou, né? Vocês sabem qual é a cama mais cara do mundo? E aí ele respondeu, é a cama de um hospital. E essa mensagem é mais significativa ainda quando a gente vive um momento desse, de extrema dor individual e coletiva, por conta, obviamente, desse momento de pandemia que todos nós, enquanto sociedade, coletiva e individualmente, temos que enfrentar. E a segunda bela lição que ele falou foi: se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir o seu carro. E aí ele com uma série de outras coisas que você pode pagar alguém para poder fazer por você. Você só não pode pagar alguém para sofrer a sua dor, para sofrer a doença que cada um de nós eventualmente temos que encarar na vida. Essas 2 têm muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, dificílimo, extremamente desafiante, de nós enquanto nação, mais uma vez. Então, eu acredito, pessoal, que a gente deva seguir adiante com o nosso coração aberto e em paz, com uma fé inabalável e uma coragem inspiradora para que a gente possa permanentemente inovar e aperfeiçoando esse nosso caminho. Tem uma pergunta que o Rodney King ele fez. Teve um problema em Los Angeles, teve riots, teve um momento dos Estados Unidos desse de muita dificuldade, manifestações na rua, e sem entrar no detalhamento, no mérito, ele colocou uma frase, uma coisa muito simples. Ele perguntou, ele era uma pessoa que tinha alguns problemas, tinha tido algumas questões anteriores, mas ali naquele momento ele foi muito humano, perguntou o seguinte: por que nós simplesmente não conseguimos todos nos dar bem? Como é que a gente não consegue se dar bem? Como é que a gente chegou a esse momento, e agora eu que estou perguntando, de sociedade tão dividida, de tantos extremos? Que coisa absurda. Vamos parar para a gente ver, não tem um pingo de razoabilidade, a gente não atuar junto. Então, que a gente se pergunte o tempo todo por que a gente não consegue simplesmente se dar bem. Então, voltando aos 3 aspectos que eu falei, eu acho que a gente deve seguir adiante com o coração aberto e em paz, uma fé inabalável, uma coragem inspiradora para que a gente possa inovar, e um caminho, pessoal, que seja de esperança coletiva e individual, que seja um caminho de unidade nacional. Nós somos brasileiros e brasileiras, e aqui o nosso senso de pertencimento que eu mencionei, nossa brasilidade em comum, uma confiança em todos e em cada um de nós muito firme, para que a gente possa assegurar uma nação que seja capaz de dignamente representar uma gigantesca e maravilhosa família de famílias. Uma nação unida e cheia de esperança, vivendo em harmonia, potencializando os aspectos geográficos complementares que temos, com pessoas felizes, vivendo suas opções livremente, sem ninguém querer impor nos outros as nossas próprias percepções, preponderando o respeito e a compaixão entre todos e entre cada um de nós. Assim como um país, uma nação repleta de solidariedade. Sabe, um Brasil, não onde nós
causamos propositadamente dor nos outros irmãos e irmãs. Que insanidade! Mas sim um Brasil onde nós sentimos juntos a dor um do outro. Nós sentimos a dor dos nossos irmãos e irmãs, principalmente mais vulneráveis e que não têm condição de cuidar da vida e da sua família como nós, com a bênção de Deus, temos. E devemos cada dia sermos mais gratos a Deus e a nós mesmos por isso. Não é um paternalismo, esse cuidar que eu falo, não é um paternalismo caduco, excessivo e danoso, não. Mas é sim uma empatia saudável, humana e calcada no amor ao próximo. Um Brasil focado na atividade produtiva, onde todos nós trabalhamos pela prosperidade da nação, da presente e das gerações seguintes. E assim, agora concluindo, eu me lembro mais uma vez dos meus filhos, do Iago e do Kaique. Quando eu publiquei o meu livro nos Estados Unidos, eu entreguei aos dois uma cópia para cada um deles. E eu escrevi ali alguns conselhos ou algumas reflexões que eu destaquei para ambos e que eu disse que eles deveriam revisitar aquelas minhas palavras ao longo da vida, principalmente em momentos de dificuldades que elas poderiam, de algum modo, serem úteis, né, para eles. Na última reflexão, eu escrevi o seguinte, lembrem-se de que ter dinheiro, assim como ter as coisas que o dinheiro pode comprar, são importantes, sim, são úteis na vida, antes de mais nada, para proporcionar a você e a sua família uma existência digna. No entanto, contudo, entretanto, o acúmulo de riqueza per se, como se fala em inglês, por si, como de forma exclusiva, não pode ser o objetivo principal da vida, pessoal. Eu completei lá, dizendo para eles, use o seu dinheiro com sabedoria, preencha sua vida com significados altruístas e imprima sua marca no mundo. E aqui está o senso de propósito. Meu povo, um novo Brasil tem que emergir. E nós somos juntos, de novo, coautores, coatores, coarquitetos, coengenheiros, co-construtores dessa belíssima obra. É o Brasil pleno. Não há mais o que esperar, senso de urgência. É tempo de começarmos a consolidar aqui e agora, e que se torne o propósito comum de nossas vidas. Tem que melhorar. Quando seremos, dentro de um propósito comum e coletivo, beneficiados individualmente por fazermos parte da coletividade que será beneficiada. Assim, com uma maré alta que não determina qual é o barco que ela vai levantar. Ela levanta todas as embarcações. E se por acaso, se por qualquer razão, alguém ficar embaixo, quem estiver em cima vai exercer a única situação em que uma pessoa tem o direito de olhar o seu semelhante de cima para baixo, para estender a mão e ajudar quem está embaixo a se levantar. E que Deus possa nos abençoar, e abençoar a toda a nossa nação nessa missão individual e coletiva. Muito obrigado a todos. Espero que a gente não tenha viajado muito, mas eu queria muito dividir essas questões com você. Muitas outras com vocês, muitas outras eu gostaria de ter dividido, mas para não ficar tão longo, são alguns pontos que eu peço que, caso vocês entendam que seja de alguma forma válido, ou válidos os pontos que possuam alguma valia, pensem, reflitam se for o caso, e que a gente possa ter um momento seguinte para a gente debater um pouco sobre eles, agregando aí todas as percepções de todos e de cada um de vocês. Muito grato a todos, obrigado.